Segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo, a promoção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com mais uma entrevista de um painel, um debate importantíssimo que acabou de acontecer aqui no auditório da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Estou aqui com os arquitetos e urbanistas Thiago Rosão da Silva, também Fábio Leal e a Marina Bernardi, para a gente falar sobre o assunto que esteve em pauta agora, né? Começando aqui com o Thiago, que está lá na ponta. Bem-vindo a todos. Arquitetura e política. Thiago, o arquiteto também pode ser um ser político? Eu acho que deve, né? Acho que primeiro agradecer aí a parceria, o convite, né, do CAL, parabenizar pela iniciativa, o CAL, nossas entidades. Eu acho que sim, a provocação é exatamente essa, né? Nós arquitetos, ou seja, todos os cidadãos são políticos, têm que atuar politicamente, mas essa mesa ela foi especificamente no sentido de que os arquitetos atuem na política partidária, eleitoral, né, nos executivos, nos legislativos do Estado, né, nacional, municipais. E a gente trouxe, né, ótimos convidados aqui, vereadores nossos, colegas arquitetos, no sentido de de vincular, ou seja, como que nós, arquitetos, e a nossa formação, elas podem influenciar positivamente a atividade parlamentar ou executiva, como secretário, como prefeito, como deputado, como vereador. E acho que a gente tem uma contribuição muito grande. Só que, infelizmente, os arquitetos participam muito pouco. Então, essa mesa vem também cumprir esse objetivo de provocar os colegas, né, os colegas e as instituições envolvidas, para que a gente, num futuro próximo, consiga ampliar o número de arquitetos presentes na atividade política e que tenham capacidade de influenciar positivamente a melhoria da qualidade de vida, né, na nossa sociedade, nas comunidades nas quais nós atuamos. Muito bem, estou aqui também com a Marina Bernardi, que é vereadora lá na cidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Marina, que prazer te rever, já tive a oportunidade de conversar também com a Marina anteriormente. Marina, uma curiosidade, eu acho que de muita gente. Tu estás ligada a um partido, porém existem tantas pautas que tu defende que inclusive pessoas de outros partidos te apoiam. A arquitetura dentro da política, tu és um exemplo de que ela pode ser suprapartidária? Com toda certeza. Acho que já inicio a minha fala ressaltando que se eu estou parlamentar é justamente em função da minha formação. Porque foi a partir da arquitetura e do urbanismo que eu comecei a questionar aí, né, as decisões das nossas prefeituras, dos nossos parlamentares sobre as nossas cidades, em especial, então, sobre Passo Fundo. E aí provocar, então, a população para falar, né, mais sobre a cidade que elas querem, para que elas possam opinar, para que elas possam questionar e logo decidir. Então, acho que também arquitetura e urbanismo é uma excelente ferramenta no sentido de nos ensinar sobre a participação social, sobre o poder desse instrumento, né? Se a gente escuta as pessoas, então, como nós podemos produzir respostas mais efetivas para os problemas delas e das nossas cidades. Então, eu não vejo como separar, né? Eu acho que a arquitetura, inclusive, sempre na oportunidade, eu digo, é uma ciência social aplicada. Acho que é lugar dos arquitetos e arquitetas de todo o Brasil ocuparem as nossas casas políticas. É necessário, nós temos condições de fazer debates políticos, seja da questão social ou ambiental, e que eu acho que nós podemos qualificar, então, tudo aquilo que é produzido como política pública em todas as cidades brasileiras. Perfeito. Fábio, eu já conversei também com o Fábio aqui, uma pergunta que ficou no ar, Fábio. Fábio Tez de Eldorado do Sul, correto? Sim. Que a gente sabe que é uma cidade fortemente atingida pelas inundações. Nesse momento de retomada, de reconstrução, qual é o papel, Fábio, do arquiteto na administração pública e também como agente político? Pois então, como arquiteto a gente consegue ter a visão que a gente não pode reconstruir a cidade da forma como ela era antes. Nós temos que pensar uma nova cidade, para que ela seja segura e protegida, para que não aconteça de novo o que aconteceu lá nessa tragédia da enchente. E aí essa visão do arquiteto é fundamental para que a gente consiga ter o resultado necessário, ter o resultado suficiente para não reconstruir a cidade, mas sim pensar numa cidade nova. E é isso que nós estamos fazendo lá em Eldorado do Sul. Perfeito. Rapidamente, para a gente encerrar, que todo mundo tem um compromisso agora com a Noite da Arquitetura, uma análise curtinha do que foi a Trienal. Vou começar aqui com a Marina, por gentileza, Marina. Para ti, o que representou aqui a Trienal, o que ela representa
para a comunidade de arquitetos e urbanistas? Bom, primeiro dizer que também me sinto lisonjeada, foi um prazer ocupar, né, essa cadeira, que eu sempre digo que ocupo uma cadeira no Legislativo, mas que bom que também pude ocupar uma cadeira ao lado de profissionais que eu tanto admiro e que por conta, inclusive, desses percursos é possível, né, que eu ocupe esse espaço, né, enquanto arquiteto, urbanista, acho que sempre nomear e reconhecer o trabalho daqueles que vieram antes. Então, também parabenizar o CAL por todas as ações, né, todos os esforços, inclusive, de politizar mais os nossos arquitetos e arquitetas pelo Brasil, acho que não só, né, no Brasil, mas especialmente, claro, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, e como isso tem chego, inclusive, na região, né, no interior, a gente brincou, hoje estou de Passo Fundo, o interior, e a gente precisa fazer uma discussão, inclusive, regionalizada, que também foi colocada pelo Fábio, como Passo Fundo ocupa um espaço importante, por exemplo, sobre o berço das águas. Toda a água que cai lá em Passo Fundo da chuva e que não é absorvida, pode chegar até aqui em Porto Alegre, então não há discussões isoladas. E eu acho que essa também é uma capacidade que nós, profissionais da nossa área, temos de fazer sobre as nossas cidades e sobre o nosso estado, que tem muitos desafios. Então, acho que deixar essa mensagem de agradecimento pela relevância dos temas, que inclusive foram discutidos aqui na tarde de hoje, uma participação bem diversa, vários, né, arquitetos, arquitetas e outros participantes questionando, né, interagiram muito, interessados no tema da política, porque entendem, ou fizeram, né, esse entendimento, esse reconhecimento durante a nossa tarde da importância do nosso papel. Perfeito. Fábio, tua análise? Da mesma forma, agradecer aqui o convite, uma honra para nós participar desse debate, uma mesa qualificadíssima aqui, e aí demonstrar a importância do papel do arquiteto na formulação das políticas públicas, tanto no Poder Legislativo quanto nos poderes executivos. E é isso que a gente conseguiu ver aqui hoje, conseguiu demonstrar, conseguiu fazer essa troca com quem estava aqui presente na plateia. E a gente falou muito aqui da ocupação dos espaços, né? A gente precisa ocupar os espaços que são reservados aos arquitetos, que a gente não ocupa. Muito poucos arquitetos hoje participam, colocam nomes para concorrer, candidaturas, enfim, para a gente conseguir também fazer leis melhores, fazer cidades melhores, porque essa é a nossa formação, essa é a nossa profissão. Perfeito. Tiago, para a gente encerrar. Bom, primeiro a Trienal, acho que é uma iniciativa, né, estamos na 2ª edição, né, então uma iniciativa que comprovou, né, o seu sucesso, né, desenhamos a primeira para ser uma coisa mais singela e a primeira já transbordou o seu tamanho, e essa segunda, que é a escolha do lugar e dos temas, né, garantiu o sucesso, né, de público e o sucesso também, né, de todos os que participaram, ou seja, o resultado, né, desse trabalho. Especificamente na nossa mesa, eu acho que foi uma mesa maravilhosa nesse sentido também de provocar os arquitetos, né, uma vez mais, a respeito do tema da importância da participação política, porque os arquitetos também nós somos muito críticos, né, então a gente muitas vezes critica, mas poucas vezes ocupa aquele lugar do que está fazendo. Né? Então, isso está sendo feito errado. Sim, mas eu estou atuando para que não seja feito errado. Então, acho que a gente ocupar esse espaço de decisão, né, legislativos e executivos, ele é fundamental para que a nossa capacidade crítica seja efetiva e não seja apenas um lamento, né, uma coisa meio sem consequência. Né, mas queria parabenizar, né, aqui o CAL, as entidades pela iniciativa, agradecer também mais uma vez pela parceria. Muito bem, com essa entrevista a gente vai encerrando a nossa cobertura aqui, agradecendo a Marina, ao Fábio e ao Tiago, agradecendo a você que nos acompanhou, vai continuar acompanhando nessa série de vídeos produzidos para a 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, pessoal, para você também e até a próxima.